feedback depois da nossa querida IA. Até contextualizando isso que você comentou, eu sou sócio investidor hoje numa clínica de estética de Hoff, e o mercado de estética como um todo esse ano foi bem prejudicado, né? Sempre eu estava conversando com a distribuidora nossa de ácido, hialurônico, etc. E eu não trabalho lá, né? Entrei só como investidor, mas a gente estava no evento e ela estava também, e ela começou a conversar que, enfim, o primeiro semestre deles foi terrível, sim, e muito porque o consumidor na ponta sentiu também, né? Como a gente está numa anticrise econômica, a estética é algo que é supérfluo, né? Se o mercado for mais caro, eu deixo de gastar na estética para poder cobrir a conta do mercado. Então acaba que o mercado como um todo, meio que o efeito dominó acabou sentindo um pouquinho, né? Por mais que eu sinto que vocês trabalham mais a parte de aparelho, que é um público um pouco mais, um público A, assim, né? Mas igual acontece ali uma queda de demanda, né? Mas a categoria, até pensando no portfólio, daria para falar um público ABC, viu? Porque, vamos falar, eu tenho a entrada, que é a linha básica, eu vou ter a intermediária e vou ter a linha alta, mas ainda assim o cenário refletiu, foi um efeito cadeia, efeito cascata, né? Ou seja, a gente percebe um pouquinho de inadimplência, aumentando um pouquinho nesse giro do semestre, a gente percebe que é um ano que a gente tem que agir com mais cautela. O mais legal é depois, claro que não é o foco da reunião, mas se você falou que é investidor, entender melhor, coloca uma outra ponta de contato. Vamos trocar, sim. Até eu tive contextualizar um pouquinho melhor, tá? Minha noiva, ela trabalha ela é harmonizadora, né? Trabalha com biomédica, e aí ela que executa, enfim, né? E aí eu tive com ela foi a São Paulo no Full Face, ela foi palestrar no Full Face, e aí eu tive com ela no Full Face lá em São Paulo, que é aquele evento de harmonização. Se eu não me engano, eu vi o stand de vocês, eu estou enganado. Provavelmente sim. Eu acho que vocês estavam lá, né? Quando eu vi a call ali, eu associei na hora, assim, pô, acho que eu já vi a marca desses caras. Show, cara, show. Acho que foi até um stand meio de esquina, assim, talvez, um branco, assim, grande. Eu até tenho as fotos, depois você te mostra ali, mas a gente tava assim, e nessa última agora a gente tá também, pessoal, acho que tá voltando, acho que voltou ontem, que tava tendo uma feira em São Paulo também agora, né? Tá, nessa a gente não foi, eu fui no Full Face que ela foi dar uma palestrinha lá, e aí eu fui acompanhar, fazer o acompanhamento da moça. Acho legal a gente tocar o contato depois, não sei essa questão de franquia, como que é essa parte de investidor. Isso. A gente tem fechado algumas parcerias, não é minha área, mas aí, como eu te falei, Já direciona. Conta, é outro negócio. Top, legal. Adriano, vamos lá, daí, olhando também um pouquinho pela de eficiência, né? 200 e poucas pessoas já é um tamanho bem legal, um porte bem legal de empresa. Tá bem alinhado com o que a gente trabalha hoje, a gente foca em empresas do middle market, basicamente, são médias empresas. Queria entender contigo qual é a distribuição desse corpo hoje, tá? Porque vocês também têm unidade fabril, né? Tem uma galera que está na operação, como vocês terceirizam a parte. Tem, né? Perfeito, como é que tá isso perfeito. Hoje está bem equilibrado o que é manufatura e o que é administrativo, tá? Se eu dividir, se eu pensar assim para dividir, tá? Tá quase que um meio a meio. Tá? Então, na manufatura eu vou trabalhar aí com 60% do todo. Tá, bastante administrativo. E dentro desse, eu pergunto isso, Adriano, porque hoje o nosso foco como companhia é justamente a automação de processos administrativos. Então a gente não faz nada, por exemplo, sensoriamento, automação robótica de processos, a gente olha para automação administrativa, processos digitais que a gente consegue daí trazer RPA, IA, enfim, e a partir disso gerar eficiência. Quando surgiu a ideia do papo com o Augusto ali, ele conectou também, que eu acho que outra pessoa dentro da companhia de vocês, o que mais chamou a atenção de vocês, assim, que até para começar a direcionar a conversa, acho que é legal entender isso, que você já tem alguma iniciativa nesse sentido, estão pensando em implementar, em que nível vocês estão hoje de consciência e implementação de IA? Olha, eu vejo que é pouco explorada, pensando em HTM, vejo que daria para explorar mais, eu acho que tem pouca gestão usando de uma maneira mais curiosa, mas não de uma maneira mais técnica, ou olhar onde de fato você pode otimizar tempo. Eu acho que parte sim, mas a empresa ainda não está trabalhando essa cultura, digamos assim, né? Ou seja, não tem um trabalho aí que o RH está envolvido, cruzou, veio uma demanda da diretoria e gostaríamos que, então, eu acho que falta esse empurrãozinho. Essa conexão, na verdade, com o Augusto, veio do que eu associei, sendo bem
bem transparente. Claro. Há um tempinho atrás, eu baixei, por curiosidade também, que eu fico fuçando à noite, gosto de ficar lendo, eu baixei um livro digital da Innovation IA. Uhum. E aí eles me pescaram também, chamaram o contato, justamente para querer entender aonde que eles poderiam otimizar, e eu comecei um bate-papo com eles. Isso há um tempinho atrás, tá? E eu entendi que vocês estão numa pegada bem similar. E o que eu estou fazendo aqui? Como eu te falei, estou fazendo uma ponte junto com a área de inovação. Perfeito. Então, o que a gente está querendo verificar? Oportunidades para que a gente entre, né, dentro de alguns processos, que eu e o Leandro, que é o meu pai da área de inovação, que a gente consiga estruturar esse processo junto com o parceiro de negócio. Até então, olha, vai fazer sentido, o que a gente está plotando como partindo da área de inovação junto com um parceiro de negócio externo, faz sentido, aí que a gente está colocando a gestão na jogada para tocar o projeto. Legal. Então, por exemplo, o que a gente estava olhando que a diretoria deu o sinal verde para a gente avançar, e aí estou sendo transparente de novo. Um dos processos que a gente quer entender se a gente cria não só otimização, mas a gente cria uma cobertura maior de atendimento, para a minha área de pós-vendas. Então seria como se fosse começar um piloto. Claro que tem outras, mas aí olhando por quê? Porque hoje a gente já estava olhando, tentando buscar alguma solução para justamente varrer talvez um período de atendimento onde eu não tenha atendente. Né? Legal, então, também. Seria de fato criar, então, pensando na ideia, né? Ou seja, seria como se eu tivesse modular o agente aí da IA, na verdade, para trabalhar com mais de um tipo de persona, sabendo que eu vou ter vários tipos e que, de fato, como eu te falei, dependendo de um equipamento que custa R$500 mil, a pessoa física não engaja de eu dar um tratamento frio no sentido de falar com o computador. Então a gente fez todo um planejamento olhando, dividiu as personas, mas a gente precisa até porque, para ser mais rápido e aumentar o poder de resposta. Então a gente percebe que, por exemplo, a gente não atende. Hoje, por exemplo, a gente está usando o Blip como pós-vendas. Tá? E a gente determina o horário de funcionamento justamente para que nenhum cliente inicie uma conversa e fique sem resposta. Isso não tem interação com o IA. Então, por exemplo, eu vou ter um time que vai atender em horário comercial. Então, aonde que a gente quer a gente quer avançar? A gente quer avançar para os horários onde eu não vou ter pessoas e segmentar, claro, isso. E até o mesmo bate-papo que eu tive, inclusive, com essa outra empresa também, que a gente está conversando, tá? E eu entendi que vocês oferecem, posso ter entendido errado, mas eu entendi que vocês oferecem soluções similares e faz sentido para a gente, porque a gente está num momento de fato entender melhor a solução, entender qual que seria a oportunidade e se faz sentido o investimento. Legal, bacana. Adriano, vamos lá. Acho que a visão de vocês é bem legal, assim, sobre esse modelo. A gente comercializa bastante, né, esses agentes a gente trabalha hoje, vou pensar um pouquinho para ti, né, a gente trabalha hoje em vários modelos, assim, tem comercial, tem pós-venda, tem muito em planejamento de estoque, controle de produção, tem várias aplicações já hoje, né, a gente trabalha em todas as áreas administrativas que você implementar. O nosso foco basicamente é esse, né, administrativo, middle market. O que acontece, cara? Essa visão de vocês para venda é bem interessante, né? Porque a gente geralmente também acontece de cliente chegar, tipo, eu vendo ticket alto, eu quero colocar eu vou tirar meu time de venda, eu vou botar um agente, e geralmente a gente mesmo recomenda um pouco de cautela, né? Porque é isso, assim, sendo bem transparente, tem usuários que são um pouco mais espertos que eles vão identificar que é uma IA. E talvez esse público não queira ser dito por uma IA, queira um agente humano ali dentro. Mas faz muito sentido que, na impossibilidade de um agente humano, eu tenha alguma coisa. Isso é 100% plausível, né? A gente tem, por exemplo, um case legal dentro das franquias do grupo Smart Fit, que a gente trabalha, né, ali não sei se você conhece as franquias da Vidya e do Race, a Vidya é o do Hot Yoga, que é um público bem A mais, assim. Tem algumas unidades que o pessoal trouxe feedback para a gente que as meninas chegam as clientes, né, chegam na unidade perguntando pela Sofia. Só que Sofia é o nome da nossa IA que a gente desenvolveu para ela. Tá. Só que eles chegam perguntando pela Sofia por quê? Porque a Sofia, ela ouve áudio, ela responde em áudio, ela lê mensagem de texto, de fotos, tu manda tudo mandar para ela, devolve para ti. Com uma velocidade e uma naturalidade muito boa.
Então, muitas vezes vai passar até despercebido. Então, eu acho que essa ideia de vocês casa bem, porque é isso. Eu tendo humano, jogo humano. Eu não tendo humano, vão para uma IA bem feita, bem trabalhada, e acho que um ponto bem legal, tá, Adriano? Hoje o nosso core aqui são soluções sob medida, tá? A gente não tem nenhuma solução de prateleira, assim, tipo, pega aqui, pluga no teu WhatsApp e vai sair rodando uma IA. Todas as nossas soluções são 100% personalizadas para o modelo de vocês. Então, eu preciso integrar com o RP que a HTM usa hoje, beleza, eu vou fazer a integração via API, via RPA, enfim, eu preciso adaptar discurso, tudo fica personalizado com o modelo de vocês. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou, se me permitir, vou apresentar a nossa tela aqui para, acho que, aprofundar um pouquinho mais de leque de soluções, cara. Até também já queria diagnosticar contigo isso. Hoje, o foco de vocês está especificamente pós-venda e venda, ou vocês também estão abertos a olhar para outros modelos, como estoque, gestão de financeira? Estamos abertos. Na verdade, hoje por que eu te trouxe isso como exemplo? Porque foi dentro da onde a gente mapeou para iniciar, talvez foram as áreas que a gente, vamos falar assim, não posso falar que foi a principal área de dor, mas foi uma dos pilares que a gente falou assim, a gente tem como melhorar, né? Agora, o melhorar é em que frente? Então, vamos falar pós-vendas, foi uma qualificada porque a gente quer expandir atendimento, né? Então, mas aberto, tá aberto. Eu acho que a manufatura seria legal entender num segundo momento, embora eu acho que faça sentido, que a gente também, não com o IA, mas a gente teve um projeto que foi meio frustrante, né, de uma aplicação, não de inteligência artificial, faz parte, né, mas a gente acabou não fazendo a lição de casa direitinho e aí o projeto acabou não rodando, né. Que houve? Que é tipo machine learning, assim, análise preditiva? O que é? Não, nesse caso não, na verdade era pensando na manufatura, a gente estava com um projeto grande há um tempo para a gente rodar a linha em takt-time, né, e de fato o desenvolvimento era todo externo, né, ou seja, e dentro desse desenvolvimento falhou algumas coisas. Então, vou falar, era até antes, eu estou falando um leque de tempo maior, era até antes de dar o boom da IA, tá? Mas sim. Vou falar que é nessa fração desses últimos tempos agora. Então, é um projeto que a gente iniciou, depois gerou uma frustração, enfim, tinha um investimento alto acoplado, e então a gente meio que tirou o pé. Então, aí hoje a gente usa, né, em termos de sistema para a parte de manufatura, a gente trabalha com a TOTOS. Tá, né? Perfeito. A gente trabalha com o Proteus hoje, que faz toda a arquitetura de toda a parte produtiva, né? Então, agora, automatizar isso com IA é algo que não está surgindo como dor deles ainda, tá? Ou pelo menos chego para mim como RH, enfim, talvez até em outras conversas nas quais eu não participo, existe algo no planejamento, mas eu desconheço do planejamento macro. Tá? Agora, estas áreas, então, pós-vendas, marketing comercial, e principalmente pensando, né, que quem fica mais num ano mais difícil, geralmente as áreas ficam mais enviesadas, são essas três que eu te falei, muito mais comercial e marketing, né, porque, ou seja, é como se a gente fala, né, canhão aponta para essas áreas, né? Ou seja, olha, o que vamos fazer agora? Quais são as estratégias, né? Quais são o que de novo vamos colocar? Tirando a área de pesquisa e desenvolvimento, tá? Que a gente, quando eu falei que meu administrativo, eu dividi só em dois públicos para comentar, é que minha parte de engenharia está dentro desse, eu falo administrativo, mas eles são desenvolvimento. Tá. Entendi. Quebrar o administrativo aí, o que é apoio, né? E o que é estratégico, aí eu teria que fatiar um pouco mais, né? Tá, legal, entendi, perfeito. Mas faz sentido, né? Eu acho que a pergunta vem justamente, né, para a gente poder alinhar os nossos objetivos com o planejamento estratégico da empresa. Então, a gente, por óbvio, né, acho que um ponto bem legal que eu sempre gosto de fazer para os nossos clientes, cara, que é a gente geralmente costuma recomendar automações e trabalhar com automação naquilo que mexe o ponteiro da companhia, né? Que é, se eu consigo saber que isso vai entregar, vou entregar 1, 2, 3, 5% mais de margem líquida no final do ano, porque eu consegui gerar eficiência, é isso que eu quero fazer. Ou vou gerar mais venda, vou aumentar o faturamento lá em cima. Tem muita aplicação de IA que ainda hoje é perfumaria. Assim, vou mexer lá, vai ficar legal, vai mostrar para o CEO, ele vai gostar, mas quando eu vou pegar, de fato, que ponteiro que mexeu, não mexeu muito. Então, acho bem legal estar alinhado nesse ponto, porque a gente consegue garantir que a gente vai olhar para o mesmo norte de vocês. Adriano, vamos lá. Passando rápido aqui, cara. O que a gente tem de contexto hoje, né? 2 terços das empresas hoje usam IA generativa no mundo, segundo a McKinsey.
contudo, 1 a cada 5 usam na rotina corporativa no Brasil, segundo a Infomoney. Então, por óbvio, a gente tem um gap de aplicação de tecnologia e aplicativos justamente para isso, né? A gente atua hoje resolvendo esse gap de aplicação, por óbvio, né? Por que a gente faz isso? Reduzir erro humano, reduzir custo operacional e aumentar a satisfação de cliente. Como que a gente faz, Adriano? A gente tem hoje 3 pilares aqui, tá? Integrações. Então, existe um trabalho, muitas vezes prévio, que a gente chama talvez um pré-projeto, aqui uma pré-automação, que é eu garantir que todos os meus dados sejam tratados, higienizados, bem alocados em bancos que eu consigo ter acesso e garantir que essas integrações em sistemas existam. Então, isso muitas vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico aqui, né? Eu vou fazer um trabalho de um agente de vendas para vocês, para ele atender das 18 às 8 da manhã. Show. O que eu preciso? Eu preciso do banco de dados de vocês sobre contexto de empresa, fazer uma memória RAG para ser acessada e aumentar o contexto desse agente. Eu vou precisar que ele consiga integrar, por exemplo, com um CRM de vocês, para poder marcar um agendamento para um vendedor, ou talvez integrar com alguma outra ferramenta da empresa para poder trazer dados para esse cliente. Então, é fundamental que eu garanta que as integrações estão alinhadas na empresa. Beleza. Tem integrações. O que eu faço? Eu vou para agente RPA e IA. Eu imagino que tu já deve ter trabalhado com RPA, né? Sabe mais ou menos a terminologia? Sim, não? Não, RPA não. Show. RPA basicamente é Robotic Process Automation, é automação de processos robóticos. Perfeito. O que a gente está olhando para cá é quando... E aí, o RPA é o motivo de que muitos sites que tu entra tem aquele CAPTCHA, ou não sou um robô. Ok. Por quê? Porque existem pessoas que ficam fazendo RPAs. Muitas vezes as empresas colocam isso para evitar que muitos robôs fiquem acessando sites. Então, eu posso ter um robô malicioso, testando senhas lá. Então, eu coloco um CAPTCHA para evitar isso. O que o RPA faz, Adriano? Ele mapeia, por exemplo, um site, uma interface, até mesmo um aplicativo, ou um software que vocês tenham na nuvem, e ele faz exatamente o que um humano faria. Então, é o trabalho de, beleza, vou mexer meu mouse, vou clicar aqui em tecnologia e vou digitar Adriano Passador. Beleza. Isso é o que um humano faria, que o humano consegue fazer. Mexer o mouse, mexer o teclado. Isso é o que o RPA faz. Aqui, geralmente, a gente programa ele em Python, PHP, em Node, alguma linguagem de back-end. E aí vem um pulo do gato também, quando a gente fala na proposta de valor da PHX, que é a gente não usa IA que não precisa, tá? Existe um hype muito grande de IA, cara, e muita gente coloca, quero colocar em IA e tudo vira IA, e tudo é feito com IA. Muitas vezes eu resolvo vários problemas só com RPA. E aí essa transparência, e por que isso é bom, tá, Adriano? Porque num processo de escala, é muito mais caro usar IA do que usar RPA. O programa hospeda no teu servidor e ele vai ficar rodando conforme ele for solicitado. A IA, toda vez que eu for usar IA, eu vou fazer o quê? Eu vou consumir tokens via API de alguma plataforma, alguma OpenAI, algum Gemini, Cloud, qualquer um desses. Então, eu gero um custo muito maior para esse processo. Também, por óbvio, está aqui na apresentação, a gente usa muito agente de IA. Então, a gente faz, quando necessário, muito robô autônomo, e aí a IA nos dá vários pontos de melhoria, né? Eu consigo, agora com a IA generativa, né, criar coisas novas, criar texto, criar vídeo, eu consigo tomar decisões já, que antes o robô RPA ele não consegue tomar decisão, ele simplesmente vai lá e faz o que eu mandei ele fazer, ele só imita. Agora, a IA eu consigo, no meio do fluxo, colocar um cérebro, que beleza, se for isso, faz isso, se for aquilo, consigo colocar milhares de if else, assim, né, dentro de um contexto. Show. E o nosso último passo, né, nosso objetivo final aqui é justamente criar cultura de AI, cara. Então, transformar empresas tradicionais em companhias AI-driven, né, guiadas por IA, que trazem essa lógica de eficiência completa. E a gente sabe que, geralmente, quando a gente pergunta, né, qual é o prazo que tu gostaria de se ver isso implementado, geralmente tu fala, eu não tenho pressa, mas eu sei que o mercado está se mexendo, e eu não quero ficar para trás. Então, o nosso trabalho é justamente isso, é fazer vocês acompanharem o mercado, na verdade, saírem antes do mercado, e poder coletar essa vantagem competitiva. Parte legal aqui, tá, Adriano? Tu deve ter visto já pelo jeito que eu falo e das coisas que a gente olha com vocês. A gente não é uma software house, tá? Então, a gente faz o trabalho de uma software house com o trabalho de uma consultoria. Então, a gente une estratégias e processos com tecnologia. Então, a gente tem um time de consultores em processos que vão estar olhando para melhor aplicação de processos, estratégias junto com vocês, para regras de negócio, que a gente fala, né? E um time de tecnologia, desenvolvedor back-end, front-end, desenvolvedor RPA, que vai estar olhando, de fato, para execução da automação. Mas antes da execução, vem toda uma parte de planejamento
dessa automação. Uma pergunta, a minha internet está boa? Às vezes parece que a minha fica um pouco travada. Tá boa, Augusto? Não, tá boa sim. Show, beleza. Se travar, podem me avisar. Bom, aqui que a gente tem no mercado hoje, tá, Adriano? Como eu falei, a gente trabalha muito com middle market, tá? Então, aqui eu tenho várias empresas que estão nesse limbo, né? Então, Grupo GPS, hoje, na verdade, o GPS já é uma empresa de grande porte, hoje tem 4 mil colaboradores. A gente trabalhou com ele, com a gente de venda para o Grupo GPS. Grupo Sport Fit, que eu comentei já do case, com as franquias da VID, do Race Bootcamp. A gente tem um trabalho com a Mesal, tá? Que é uma indústria aqui da região sul também. Eu sei se eu comentei, a gente está aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Mesal é uma indústria... Oi? Não, falei nada. Tá. Pelo sotaque, eu sabia que era do Sul, só não arrisquei falar da onde. Você sabia exatamente da onde, né? O cara não consegue esconder, né? Começa a falar muito um em cima do outro, já viu que... Não, a gente tem um parceiro que é daí também, pessoal que presta consultoria para nossa parte de fisco. E o pessoal legal. É aí do Sul também, sabe? Daí o sotaque não engana. Boa. Aí o que acontece? A Mesal é uma indústria aqui do Sul também, da Serra Gaúcha, que a gente fez um trabalho bem legal de pós-venda. Então, inclusive, hoje estão renovaram o contrato com a gente, estão num modelo de 6 meses agora, que é justamente o que acontece. Vou te dar um exemplo, talvez possa ter sentido para você. Eles são fabricantes de máquina, bem semelhante com o modelo de vocês, e beleza, mandei para o cliente a máquina, deu 6 meses, alguma peça estragou, deu algum problema, eu vou chamar no suporte, né, como cliente. Pessoal, preciso da peça tal. E aí, o que acontece? O agente valida com ele exatamente qual é a peça. Como que a gente sabe qual é a peça? Que o cliente vai mandar foto, vai mandar dados. Ele acessa o banco de dados. Então, ele sabe, não, o Adriano comprou uma máquina XYZ. E acessa o manual da máquina. Então, você sabe, da máquina XYZ que o Adriano comprou, existem essas 39 peças aqui. E aí, eu vou conversar com o cliente para entender qual peça que ele precisa. Se realmente faz sentido, vou gerar orçamento, vou gerar um prazo para entrega. Tudo isso que você consegue fazer hoje, lendo o manual, lendo o banco de dados da empresa. O que a gente fala, né? IA hoje é 100% sobre contexto. Quanto mais contexto eu dou, quanto mais acesso eu dou para ela, a gente sempre faz aquela analogia do cabeça. Quando a gente fala com o GPT, por exemplo, né, a gente está falando com a cabeça. Então está lá na tela do GPT. Ele consegue falar comigo, consegue me ouvir, consegue pensar. Quando a gente desenvolve um agente, a gente está dando passos. Então, agora ele consegue ir lá no banco e ler uma coisa, ir lá e mudar uma informação. Isso é a definição de um agente de IA. Perfeito. Até também um case legal de comentar. Eu vou passar ali que tem a descrição melhor. O case da Box, depois me lembro de passar contigo, que é um case de RH bem legal também. Um dos nossos pilares também aqui hoje é menos olho na tela, mais olho no olho. Então, por mais que sejamos uma consultoria em tecnologia, a gente trabalha muito com abordagens presenciais, tá? Então, a gente tem geralmente visitas presenciais, entregas presenciais com nossos clientes para garantir o melhor alinhamento. Tá? A gente está aqui na Mostradeiro 777, também estamos na Anshan e no Instituto Caldeira, no hub de inovação aqui da região sul do Brasil. Legal. Como que a gente contrata, tá, Adriano? Agora, como é que tu faz para contar com o serviço da PHX? Tem 3 modelos principais hoje, tá? A gente pode entrar no modelo de in-company, que são basicamente treinamentos de IA. Então, a gente treina colaborador, alta liderança, para começar a formar cultura de IA, para começar eles como indivíduos usarem melhor no dia a dia a tecnologia que está disponível para eles. Perfeito. A nível mais organizacional daí, a gente vai ter os tech sprints, né, que é desenvolvimento pontual de tecnologia. Por exemplo, Nil, eu quero um agente de vendas para atender meus leads das 18 às 8. Então, beleza. Isso é um sprint técnico. Eu vou lá e desenvolvo para vocês, faço um orçamento, vai ser entregue em 45 dias, o investimento é X, e a gente desenha esses sprints para vocês. Por outro lado, Adriano, eu tenho um trabalho que a gente vai para bastante empresa aqui, que quer, por exemplo, eu sei que eu vou trabalhar com mais automações. Eu estou criando uma área de inovação. Então, eu sei que eu vou trabalhar com isso por os próximos 2 anos, pelo menos. O que a gente investe? A gente investe no diagnóstico PHX. Que a gente coloca IA, agente de IA, para entrevistar colaboradores de vocês, liderança, gestão, e corrobora isso, por óbvio, com consultores humanos, né? Para entender, Adriano, o que é o 80-20 das automações dentro da HTM. Então, o que acontece? Ou seja, o que eu quero dizer? Quais automações vão gerar um melhor custo-benefício para vocês e vão mexer o ponteiro de fato?
A partir disso, a gente mapeia a ineficiência e cria esse roadmap de inovação. Então, eu consigo criar uma priorização. Beleza, dentro do que a gente jogou com vocês, o que é que acontece, né? Por óbvio, a gente não quer entender mais o negócio de vocês do que vocês mesmos, né? Então, vocês têm uma visão muito boa para dizer o que é prioridade e o que não é. O que a gente consegue entregar para vocês? A gente consegue entregar uma solução que é o seguinte. Eu tenho um processo aqui, por exemplo, que me custaria colocar 3 níveis de grana aqui, que é colocar vendedores das 18 às 8. A galera fazendo plantão lá, corujão na sede de vocês. Tem mais onboarding, tem mais treinamento, tem custo com RH, custos envolvidos, trabalhistas, etc. Show. Só que, vamos supor, esse processo não é caro, tá? Esse é um bom processo, porque é barato colocar uma IA para vender. Mas vamos supor que fosse muito caro. Aqui eu tenho uma equação que não é tão boa, porque o processo é muito caro, mas para automatizar também é muito caro. Então, eu quero pegar X-Trato para vocês dessa ideia de, beleza, o quão fácil ou difícil é criar essa automação. Qual tecnologia eu vou utilizar? E aqui a gente consegue mapear. Então, beleza, tem do lado um processo caro e uma automação muito barata de ser feita. Eu coloco uma IA e resolvo isso aqui em 15 dias. Aí, aqui eu consigo gerar, de fato, uma priorização para vocês que vai fazer sentido. Que é vocês ganham o nosso modelo, que soma todas essas variáveis, tá, Adriano? É o modelo de squad, que é o que eu falei que a Mesal, tá, por exemplo, a Conta também tá, tem vários clientes hoje, e a gente acaba sendo contrato e depois eu sonho eles por 6, 12, 18 meses. Como o próprio nome diz, né? Um squad de inovação dentro da empresa. É praticamente um CTO de aluguel aí dentro da empresa para trazer a inovação. Dentro desse modelo, Adriano, tem algum que mais te agrada hoje? O que tu tem pensado, tem em mente? Também como tu já viu no mercado, acho que é legal fazer essa comparação. É isso mesmo que eu comprei. Olha, a gente já roda, claro que a gente não tem expertise para rodar, mas a gente já trabalha em squad aqui, né, com a área de inovação, e o desafio agora para o próximo trimestre é justamente implantar agora voltado para o H1, que seria resolver problema interno. Então a gente vai entrar muito na parte processual mesmo agora, para depois ir para o H2, H3, né? Top. E a gente já tem algumas 3 squads rodando pela área de inovação, né, que aí o Leandro, que é o meu par lá, é o que toca essas squads, né, ele acaba sendo o head delas. Aparentemente funcionando bem, a gente, como natural, a gente fracassou em umas no começo, aprendeu, agora está começando a rodar, a gente está adaptando. O diagnóstico, pelo que você me falou, e aí olhando um pouco para a cultura, né, da HTM, eu vejo que a gente está e pelos mapeamentos que a gente já fez, a gente vive pelo diagnóstico que a gente fez, a gente tinha desenhado 4 culturas, e a gente entende que a gente deve estar numa transição da cultura mercadológica, né? Então a gente deve estar na mercadológica querendo ir para a cultura de fato de inovação, que daí dentro da inovação a gente pode colocar inteligência artificial e fazer os desdobramentos e tudo mais, né? E claro que como dentro desse cenário a gente sabe também, né? Ou seja, a gente também tem resistência à mudança, o que é natural, a gente já mapeou todo esse cenário. Então talvez dentre os 3, embora eu ache, a gente precisa conversar um pouquinho, mas o diagnóstico eu acho que depende muito de como ele for aplicado. A gente até sabe aonde a gente quer atuar de fato, ou seja, não precisaria rodar o diagnóstico para fazer essa varredura, que eu acho que talvez, como a gente movimentou há um tempo atrás algo nesse sentido, talvez não com soluções de IA substituindo processos, otimizando, mas com foco em design thinking, com foco em trocar metodologias, isso gerou um certo desconforto, né, porque de fato essa questão de mudar, né, olha, eu faço igual, e aí vem o novo, a gente quer rodar, e aí a gente vai encontrando as resistências à mudança, né, mas uma hora a chave vira, então vamos falar assim, a gente está com essa meia chave virada, eu vou falar assim, uma parcela virou, a outra parcela não quer virar, e uma outra parcela ali tá virando mais devagar, né? Tá acompanhando esse processo de uma forma mais vagarosa. Então, o diagnóstico, dependendo de como for, eu vejo que eu vou mexer num ponto de dor que a gente já mexeu, né? Ou seja, agora precisa ser mais objetivo, né? Então, eu acho que, como eu te falei, eu acho que
Eu teria que olhar para as áreas estratégicas e propor soluções e falar, olha, é essa, bater o martelo, ser top-down agora, sei que você é mais objetivo, mas ser top-down é falar, vamos começar por essa área, vamos fazer um piloto aqui, se der certo a gente expande e já vai para outra área, sabe? Eu acho que a gente não faria todo esse movimento de novo para colher o dado, para depois verificar quais seriam, sabe? Eu acho que a gente apontaria uma área de dor maior e a gente já tem mapeado. Tá, entendi, faz sentido. A gente olhar, então, provavelmente para um modelo de tech sprint, né? Que é, beleza. Imagino que sim. A dor está mapeada. O que a gente faz hoje com o diagnóstico? O diagnóstico, justamente, esse modelo hoje, ele tem 20, 30 dias de duração, geralmente, é um sprint também, que é aquela entrada na empresa mais inicial para poder identificar, de fato, e validar. Só como tu trouxe, né? Acho que se está validado, está mapeado já, Adriano, eu acho que a gente pode já avançar diretamente no modelo de sprint, que vai justamente trazer para vocês a resolução do problema que vocês querem, né? E aí, até para também deixar bem claro, né? O que é o nosso modelo de squad, quando a gente fala, tá? É quando a gente acorda, e talvez provavelmente vai ser o futuro do trabalho com vocês, né? Que é, a gente acorda um SLA, digamos, beleza, Adriano, em 6 meses a gente vai fazer 12 automações para vocês. Perfeito. Ao invés de eu cotar uma só no Tech Sprint, por exemplo, eu coto 12 automações que vão ser necessárias para vocês pelos próximos 6 meses. E aí, por óbvio, o que acontece? A gente ganha previsibilidade, a gente faz uma parceria recorrente e a gente consegue fazer um valor financeiro muito mais reduzido do que fazer pontualmente uma atrás da outra. Então, Perfeito. esse é o nosso modelo de squad justamente para isso. E que a gente consegue entregar como bônus. A gente entrega os incompanies como bônus, treinamentos presenciais para o time, a gente entrega o diagnóstico como bônus também. Então, por isso que tem um maisinho aqui na apresentação, justamente por isso, né? Que é o combo de tudo isso aqui. Perfeito. Quando a gente entra com o SaaS. Vamos lá, vou terminar aqui a apresentação, e aí a gente já pode, eu acho que ir para os encaminhamentos, alguns cases legais que eu queria trazer para ti, principalmente, tá? O case da Pontes, talvez pode ser um case legal para vocês, que a gente criou um sistema de atendimento para clientes solicitarem manutenções, parecido com o da Mesal, tá, que eu expliquei ali, é bem similar, assim, mesma questão, assim, e aí a grande ponto aqui ele já vai no RP, e já envia a ordem de pedido da peça, por exemplo, ou a ordem de agenda com o mecânico para fazer a manutenção da máquina. Aqui a Ponto trabalha com intralogística, então empilhadeiras, enfim. Aqui é um ponto que a gente combinou, tá? Dentro do Circuit Flow, a gente combinou IA com RPA, para poder gerar já esse trabalho dentro do... Até que entre nós, tá, Adriano, a Pontes é um cliente nosso do modelo de... Começou com o projeto pontual, Tech Sprint, hoje é um modelo que está com o nosso SaaS, e a nossa meta para finalizar essa primeira perna de SaaS com eles, está finalizando os primeiros 6 meses, é entregar 20% de redução de folha para eles. E a gente está no tracking para bater essa meta aí dentro dos primeiros 6 meses. Então, cara, só nessa área tinham 10, 15 pessoas que faziam esse trabalho de atender clientes, solicitar peça, etc., que já não precisa mais, tá? Então... Perfeito. Então, pode falar. Uma curiosidade, dependendo da solução, a sua IA ela vai trabalhar como multimodal. Ou seja, você vai ter uma composição de estrutura. Estou pensando mais para fazer uma pergunta correlacionando, tipo, quando eu integro um chatbot. Fazer um chatbot mais estruturado, você tem mais de um modelo, por exemplo. Por trás, você navega com várias. Ou seja, mas como a solução que você faz é integrada ao meu sistema, ou eu trabalho dentro de uma plataforma que é sua e você constrói em conjunto também? Vai depender muito do que a gente conversar? Só para eu associar uma última exemplo, se eu fosse pensar no pós-vendas, eu imaginei assim, ó, você tem uma plataforma onde então eu me associei ao seu produto, vou ter o meu login de gestão. Dentro dessa plataforma, é uma plataforma que, ou seja, a visibilidade só minha, só da HTM, mas aonde a gente projetou todos os agentes ali. Então, na verdade, eu vou ter os dashboards, os relatórios, mas na verdade, eu estou só fazendo a gestão e melhorando o agente que eu vou trabalhar, mas que é o cliente, na verdade, que vai ter o acesso. Estou falando numa substituição, pensando no atendimento. Ou não é assim que funciona. Tá, vamos lá. Lá o meu sistema. Como que a gente trabalha, tá? A gente trabalha 100% personalizado para vocês. Então, o que acontece? A gente tem hoje um login e senha de administrador dentro dos projetos PHX. Então, sou um cliente PHX, eu tenho meu login e senha, onde lá eu vou ter todos os links de acesso aos agentes, eu vou ter
eu centralizo o projeto. Então, o que está sendo feito, o que o time está entregando, enfim. É uma plataforma que a gente fez, inclusive, com IA também, que serve para isso. Beleza. Agora, falando especificamente no pós-venda, ou no agente de venda, a gente vai trabalhar ele para ele trabalhar no back-end, tá? O que vai ser o front-end, para onde vocês vão acessar? Dentro do próprio WhatsApp. Aí, se vocês usam um canal já do Blip, enfim, a gente só vai pegar esse número, vai criar uma conexão via API, e aí vai fazer a nossa automação de back-end, beleza, recebeu uma mensagem, dispara a automação, roda, devolve, e vai lá no WhatsApp para vocês devolve. Então, não existe uma tela, por exemplo, onde a gente mexe com essa automação. Tá. Onde vocês, no caso, mexem com a automação. A gente tem essa tela de back-end. Tá. Vocês, funcionaria basicamente assim. Nilo, precisou parametrizar alguma coisa, a gente mexe para vocês, mudar discurso de venda, mexer em pitch, tudo isso a gente trabalha com vocês para poder deixar extremamente refinado ali para esse motor de pitch. Perfeito. Se ficou claro, assim, cara, eu acho que também se a tua pergunta foi mais no mesmo sentido, assim, pode explicar Não, um pouco mais. É que eu estou cruzando as apresentações, pensando em uma empresa, vendo o que vocês são, porque eu estou trazendo elemento, como eu não sou da área tech em si, alguns pontinhos de dúvida, por isso que eu estou mapeando aqui, justamente para entender onde que diverge, onde que converge. Mas eu acho que, e até pelo que você falou do horário também, eu acho que da questão dos próximos passos, que eu vejo que é importante aqui. Eu não sei o quanto que vocês poderiam me mandar por e-mail, esse case que você me falou, claro que não precisa trazer o nome da empresa, desde que você me mostrou da automação de peças e a redução. Porque eu acho que é um foco importante. Embora eu tenha a minha frente de pós-vendas e a minha área de assistência, eu acho que são duas áreas que estão sobre a mesma gerência e que faz sentido porque eles estão buscando automações nesse sentido. Tá? Acho que muito mais hoje faz sentido o atendimento, tá? Para a gente aumentar o poder de atendimento fora do horário comercial também, mas vale a gente olhar para esse case, né, e aproveitar. Por que eu estou falando para olhar para o case? Porque a próxima conversa eu acho que eu já tenho que envolver o Leandro, pelo menos, que é da área de inovação. Teria que ser uma área para a gente conversar um pouco, não tão tecnicamente no sentido de envolver alguém já do TI ou outra pessoa do negócio, que é o que a nossa diretoria falou, não envolve as áreas ainda até que vocês amadureçam a ideia. Perfeito. Então, olhar para essas áreas que a gente já sabe que tem pontos de dor, pontos de melhoria, e minha sugestão é que a gente marque uma segunda rodada, e quanto mais eu tiver de informações de você para já compartilhar com a minha área de inovação, e a gente já ir melhor preparado para um segundo discurso, agora que eu entendi que faz sentido, a gente já marcaria isso talvez na semana que vem, a hora que vocês estiverem à disposição. Deixa eu ver, acho uma boa sugestão, tá, Adriano? Geralmente, o que acontece? Tá? A gente vai para dessa primeira call, para a segunda call de viabilidade mais técnica, mas eu acho que faz sentido a gente bater com o teu time de inovação, porque a gente deixa essa call com uma pré-viabilidade e a gente faz uma segunda para bater até mesmo o escopo, o que o Leandro tem em mente, o Leandro pode trazer aquele case de RH bem legal, que está mais na tua área, né? Que é um case que a gente tem com a Block, inclusive um case que foi submetido a um projeto, a um prêmio nacional está concorrendo a um prêmio nacional de RH para a indústria. Legal. Basicamente é um assistente virtual de RH que tem mais ou menos 10 funcionalidades, por exemplo, cara, sou funcionário da Box, eu quero saber se eu tenho consignado no meu contra-cheque, quanto vai ser descontado. E eles usam o TOTS também. Então, o que acontece? Eu peço no WhatsApp, ele vai lá, lê o sistema e devolve a informação. Eu quero saber quanto que eu tenho de férias para tirar. Ele vai lá peço no WhatsApp, lê o sistema e devolve a informação. Isso para várias coisas. Então, eu quero marcar uma reunião com o RH. Então, imagina numa empresa de 1.000 colaboradores, vocês devem ver um pouco disso já também, pelo porte que vocês estão, né? O quanto e aqui na Box One, tem 1.000 colaboradores, deve ser 200 administrativos, 800 são chão de fábrica. Então, cara, uma galera que não consegue usar sistema, não consegue usar o e-mail, o WhatsApp para isso foi a salvação do Lavoro, usar o WhatsApp. E aí, cara, tu consegue reduzir muito o tempo que antes o fulaninho lá na porta do RH perguntar, ô fulano, como é que tá? Manda um WhatsApp, manda e-mail, eu não sei mandar e-mail, tem que incomodar o RH presencialmente. Então, aqui é um case também muito legal de solução feita para o RH também, que dá para ser contextualizado, e eu acho que talvez uma segunda conversa com o Leandro, a gente pode daí abrir um pouco mais e convergir daí, não, beleza, estamos alinhados, vamos para a proposta de sprint com pós-venda, venda e RH. Ou vou modelar aqui para vocês, aí eu faço um desconto, a gente fecha 13. Enfim, a gente modula pacote para vocês. Você tem algum case da área fiscal também? Fiscal, cara,
Tu diz mais a emissão de nota, etc. Isso, eu vi que eu tenho um apontamento de dor. Você foi me falando, me veio uma dor. Justamente, para você ter uma ideia, né? Olha, a gente está num momento de baixa, é justamente agora que as notas aumentam. E aí você usa um esforço operacional desnecessário para aquilo que é uma obrigação, mas que não te traz um bom resultado, né? Então, precisaria de uma otimização desse processo, justamente para canalizar as pessoas para algo mais estratégico. Joia, nesse sentido, geralmente se usa RPA, tá, Adriano? Se eu não me engano, a gente tem na Luage, que é uma imobiliária aqui forte aqui na região sul também. Ele, se eu não me engano, aqui é um squad, então eu não sei exatamente o que está sendo feito, né? Porque tá rodando várias automações lá, eu não tenho essa atualização constante. Se eu não me engano, lá eles tinham uma automação bem robusta no financeiro que envolvia a emissão de NF também. Mas, vamos, com certeza que sim, tá? Vamos rodar essa nossa próxima agenda, cara, que aí eu acho que a gente azeita com o Leandro, se a gente está alinhado nós todos em relação a possibilidades, etc. E eu acho também que tem um pouco dele comprar a ideia também, né? Dele comprar o desenvolvimento da PHX, e aí a gente vai daí também acho que daí a gente tem a viabilidade técnica, né, de a gente entender um pouco mais as soluções de vocês, quais sistemas precisam integrados, o que tem base de dados, enfim, tem a parte mais técnica de... Caiu um pouquinho aqui, tá me ouvindo? Perfeito, acho que travou um segundinho, mas travou só o finalzinho. Tá, tem essa parte técnica daí, mas aí a partir dessa conversa com o Leandro a gente direciona, beleza, a gente precisa de informações técnicas para elaborar um orçamento, e aí a gente vai para uma terceira etapa, que de fato é um orçamento preparado para vocês. Para essa agenda, Adriano, vocês têm a agenda do Leandro aberta aí para a gente já casar isso? Deixa eu ver, mas tenho sim. Eu acho que o Leandro só não vai conseguir, eu acho, na próxima quinta, no período da manhã. Tá. Se a gente jogar, por exemplo, para, vamos ver, segunda-feira agora, dia 15, eu tenho 10 horas. Deixa eu ver a minha também já. Na segunda, eu não posso, só na segunda. E na quinta-feira de manhã, junto com ele, que eu tô junto com ele num projeto. Tá, beleza. Sexta agora, você tem alguma agenda ainda? Tá vendo aqui na sexta, eu tenho uma 16. Não, a gente vai estar, e até perguntar se vocês seriam alguém, a gente vai estar em São Paulo, lá na Feira de Tecnologia, lá na FI. Ah, bom. Não, a gente não mandou ninguém, como está mais aqui no sul, né? A gente tem uma feira amanhã. Imaginei. A gente vai estar indo, então a gente já concentrou o time para amanhã lá na... Então, sexta-feira eu com o Leandro estamos fora. Show, vamos para terça então. Terça-feira, 14. Terça-feira, dia 16, no caso, 14 horas. Terça-feira, deixa eu só puxar aqui, mas eu acho que ok. Terça-feira. Dia 16, né? Isso. Às 14, dá sim. Fechado. Eu vou colocar no invite aqui então, como um alinhamento, PHX e HTM. E aí, meu dever de casa, tá vendo como tu pediu? Vou mandar a nossa apresentação e vou mandar aí eu vou ver se eu mando um áudio para ti, ou se eu mando, não sei como tu prefere, um resumo um pouco mais ali detalhado daquele case da Pontes ali, que pode ser legal para vocês. Isso, acho que faz todo sentido, tá? Pra gente começar olhando para esse norte. Se tiver mais algum case que você acha prudente, mas falei, o que me veio à mente agora, você comentou do RH, ok, mas do fiscal, eu lembrei de uma dor, uma piada, mas as latências que a gente quer atuar é comercial, marketing e pós-vendas. Fechou. Eu sempre deixo o último slide aqui, que é nossa missão hoje, que cara, a gente tem a missão de gerar 25 milhões de eficiência anual para os nossos clientes até o final de 26. Então, essa é a nossa métrica mãe aqui dentro da companhia, e a gente sempre convida nossos clientes a olhar para isso, né? Nosso foco aqui no final é gerar, né, dinheiro a mais no bolso com automação de vendas, ou gerar eficiência e redução de custos. Então, perfeito. Esse é o nosso norte. Fala para o Leandro que a gente está alinhado 100% nesse ponto. Terça-feira, 14 horas, tem e-mail do Leandro aí, já para o adicionar no invite? Ou estou adicionando aí para lá? Inovacão@htmeletronica.com.br. Praticamente é só o Inovacão aí que é diferente, o restante é igual ao meu. Tá, fechou. Combinado. Adriano, da minha parte, estamos conversados, cara. Vou te mandar essas questões por e-mail e a gente volta a conversar na terça-feira, dia 16, às 14 horas. Perfeito. Combinadíssimo. Valeu. Obrigado. Prazer te conhecer, cara. Valeu, Adriano. Muito prazer aí também. Prazer foi todo meu. Até mais, gente. Um abraço. Tchau. Obrigado. Valeu.